Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Finalmente, uma boa notícia para o Verdão, né? A meu ver, uma grande notícia para o Palmeiras, gente, que é a contratação do Facundo Torres, né? Jogador uruguaio, na minha opinião, um jogador que já era para estar no mercado brasileiro há muito tempo que eu indico o Torres. Quando ele estava jogando lá no Uruguai, eu já falava desse atleta, já indicava ele quando ele estava no Penharol. Teve um momento, né, que o Penharol estava muito mal e esse jogador segurava a onda do Penharol, tá? Teve um momento lá no Penharol, lá no futebol uruguai, que o mundão lá no Uruguai presumia que esse jogador fosse parar na Europa pela qualidade do jogo que ele estava praticando. Né? Ele chegou em alguns momentos, enquanto ele estava jogando lá no futebol uruguai, tá? Mas a execução do jogo dele em campo, em alguns momentos, né, fez do Facundo Torres um dos melhores jogadores atuando na América do Sul, tá? Não é pouca coisa não. Ele foi para a Major League Soccer, né? E lá na Major League Soccer ele também conseguiu, né, no Orlando City, né, conseguiu ser um jogador interessante com números também bastante relevantes, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode pontuar aqui. Essa, em teoria, é sim uma boa contratação para o Palmeiras, né? Vamos comentar sobre isso aí, sobre outras questões, né? Quero pontuar algumas características desse atleta, talvez vocês fiquem surpresos com isso, tá? Mas, de antemão, né? Em teoria, grande contratação do Palmeiras, tá? Deixa eu pontuar para vocês aqui algumas coisas, mas antes disso, abrir um parênteses com a sua permissão, né? Chamar atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio aqui da 1xBet, que é uma casa de aposta, tá? Para você que gosta de fazer aposta, tá? Tem de ser uma casa de aposta séria, legalizada, 100% autorizada pelo governo brasileiro, que não te enrola, não fica com enrolação. Se você ganhar um bom valor, uma nota bem legal ali, numa aposta, pode pedir para sua conta que cai imediatamente após o seu pedido de saque, independente do valor e sem nenhuma burocracia, tá? Porque a 1xBet trata de fato você como consumidor, né? É uma casa de aposta antiga, tradicionalíssima lá no Reino Unido, né? Tida lá na Europa como a mais confiável do mundo, né? Não brinca com essas questões, não fica fora da lei como algumas por aí, tá? E além do que, gente, patrocina este canal aqui, né? Isso não é pouca coisa, porque nos momentos difíceis desse canal, o patrocinador, quando eu não entregava os números que ele queria, ele continuava bancando aqui, né, este canal. E que só não deixou de existir por causa desse parceiro, tá? Então se você curte meu trabalho também e gosta de apostar, e é maior de 18 anos, tá? Porque também tem que ser maior de idade, tá? Isso é importante, tá? Hoje em dia, o apostador precisa ter mais de 18 anos, isso é vital, tá? Se você está dentro dessas condições e também entende que apostar é ganhar, perder e também se divertir, então eu indico para você a 1xBet. Para tanto, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e quando você estiver se cadastrando, eles vão pedir um código promocional. Você coloca lá o 1xJosa, que vai notificar para eles por que você chegou lá e eles vão continuar a apoiar o meu trabalho, tá bom? Dá essa força lá, tá? De quebra, vou indicar um jogo para você amanhã ganhar um dinheirinho legal aí, caso você, enfim, queira fazer uma aposta aí, né? Borussia Dortmund contra Barcelona, tá? O Borussia tá péssimo no campeonato local e muito bem na Champions. Acho que é jogo para as duas equipes marcarem. Se você quiser uma aposta segura, eu iria, portanto, em no mínimo 2 gols nesse jogo aí. Beleza, gente? Ok, vamos lá então falar do Facundo Torres, né? Que é um jogador que surgiu como um pequeno fenômeno, assim, lá no futebol do Uruguai. Você pode achar que não é grande coisa, mas tem muito jogador lá que surge lá e que não é grande coisa mesmo, né? Então a gente tem que parar com esse preconceito, né? Ah, o jogador naquele local lá, né, tá jogando muito e tal, mas todos estão? Este é o ponto, né? Nem todos. A questão é como o jogador executa, né, o seu futebol, né? E como é que ele executa as características que ele tem, né, como futebolista, tá? Como futebolista, tá? E nesse sentido, lá no Uruguai, o Facundo era um jogador extremamente diferenciado. Eu lembro que eu indiquei ele muitas vezes aqui para o futebol brasileiro, tá? E ninguém deu muita bola, né? Isso é normal, acontece muito. E ele foi para a Major League Soccer. Naquela ocasião, inclusive, o valor, né, que foi pago era um valor que dava para algumas equipes brasileiras contratar, né? Acho que é um jogador que poderia ser lapidado aqui no futebol brasileiro, no contexto do Brasileirão. Um jogador como o Torres, fazendo sucesso, poderia perfeitamente parar na Europa, entregando aí um bom dinheiro para o Verdão também, tá? Então vamos lá, eu quero apontar umas questões aqui importantes, né? Eu vou falar de
qualidade do jogo dele, depois vou falar da execução desse jogo, vou falar também do encaixe desse atleta dentro dessa equipe do Palmeiras, do Abel, ainda é do Abel, né? E vai ser do Abel até a eternidade. Quando terminar o contrato do Abel, a Leila Pereira, que vai estar no poder por mais 15 anos, vai renovar o contrato do Abel, né? Pagando para ele 7 milhões de reais por mês, tá? Não mais apenas 3, mas 7 milhões, 9 milhões, provavelmente vai fazer um contrato vitalício, pagando 12 milhões de reais por mês, para o Abel Ferreira, tá? Que não olha nunca para os seus problemas, né? Ele nunca erra, gente. O mundo erra, mas ele tá sempre de boa, tá? Tá sempre, né, fazendo um trabalho nos trinques, tá? Mas vamos lá. Sim, gente, o Abel foi importante para o Palmeiras, é importante para o Palmeiras em alguns aspectos aí, tá? Foi um técnico importante para a história do Palmeiras, mas, enfim, nada pode ser eterno, né? Sobretudo quando o profissional não se modifica, né? Então vamos lá, vamos comentar sobre o Facundo, que é mais importante aí, né? Ó, primeiro, eu não sei quem foi que indicou esse jogador aí, né? Tá? Porque eles podem perfeitamente achar um jogador como Torres. Porque você sabe que serviço lá no Palmeiras, né? A equipe lá no Palmeiras de recrutar jogadores no mercado, piada, né? Piada completa, né? Então, provavelmente foi coisa de empresário. Mas eles erram em alguns casos, acertam em outros. Acertaram neste caso aí no Facundo, tá? Então ele é um jogador que quando estava no Uruguai, como eu disse, jogava muita bola, ele foi para o Orlando City, se adaptou muito bem e também vem jogando muito bem. Nessa temporada o Facundo ele marcou 17 gols, tá? Em 40 jogos, tá? É muita coisa, tá? Para um jogador que não é um centroavante, tá? 17 gols em 40 partidas, entregou 6 assistências. Me entregaram aqui o número de pré-assistência, não vou divulgar para vocês, é alto, mas eu não consegui confirmar, então não vou falar, tá? Então foram 6 assistências e 17 gols em 40 partidas. É muita coisa, gente. É muita coisa para um jogador que não é um centroavante, tá? Agora, ele ataca o espaço como 9 em algumas situações, tá? Ele tem essa característica também. É um jogador de muita movimentação e de movimentação muito inteligente quando tá naquele setor ali no terço final, tá? Além do que, é um jogador veloz, né? E nesse sentido, ele pode até mesmo substituir o Poçante Rony, né? O Poçante Rony pode descansar um pouco no banco, porque o Facundo pode perfeitamente entrar ali na direita do Palmeiras, tá? E pode eventualmente entrar na esquerda, ele faz as duas, tá? Ele faz a direita, ele faz a esquerda, ele pode atuar também como segundo atacante se for necessário, e ele pode eventualmente ser colocado, tá? Presta atenção, ele pode eventualmente ser colocado como um camisa 9, tá? Né? E acho que entrega bem como camisa 9. Agora, sobretudo, ele pode ser colocado com um camisa 10, tá? Desse tipo de 10 que consegue conduzir a bola, inclusive, em velocidade, tá? Ele tem essa característica, tá? De conduzir em velocidade. Quando tem uma situação para arrematar, arremata mesmo de fora da área, não fica pensando duas vezes. Também consegue, quando chega ali no terço final, pensar um pouquinho, né? O que é raro, né? Mas ele consegue pensar um pouquinho e, em geral, né, às vezes, quando percebe que tem uma aproximação de um colega, ele prefere até mesmo em algumas situações fazer o passe, tá? Porque ele consegue fazer bons passes quando tá ali no terço final, tá? Então, é um jogador canhoto, tá? Habilidoso, que quando trabalha no setor direito, é um jogador que vira um meia de muita habilidade, né? Ele não vai, evidentemente, claramente ao fundo do campo, tá? Embora ele possa fazer, mas ele vai mais a fundo do campo quando ele está no setor esquerdo, sobretudo até porque ele é um ponteiro de pé canhoto, né? Agora, é um jogador que, na minha opinião, o mais importante, independente de estar no lado esquerdo, no lado direito, ali tal, se o técnico dá liberdade, oh meu Deus, né? Vamos lá, né? O técnico dá liberdade, enfim, né? Mas se o técnico der liberdade para ele, né? Ele vai ter o que melhor ele vai executar quando chegar no terço final é a movimentação, tá? Então você vai perceber o Facundo Torres no setor direito, do nada ele vai pro centro, do nada ele aparece na esquerda, do nada ele aparece lá nas costas da zaga, tá atacando espaço e se apresentando às costas da zaga adversária, tá? Então ele tem essas qualidades de movimentação, para mim é a grande qualidade dele. Tem outras também, mas essa é uma que para mim me chama muito a atenção, tá? É um jogador que tem uma remate para o gol muito certeiro, tá? Não é aquele atleta que quando chega na frente do goleiro fica assustado, né, e você tem lá o arco, o cara chuta pro inferno. Não, ele chuta pro gol, pro arco. Ele é um bom finalizador, tá? E ele tem essa calma na hora de finalizar, tá? É um jogador que quando precisa usa o drible também em velocidade e com muita eficiência em vários casos, tá? Então essas são as características do Facundo Torres, que também, como eu disse, quando tá chegando ali no terço final, costuma ser também um bom passador. Tudo isso é característica, como é que tá a execução de todas essas características pelo Facundo? Na minha opinião, a regularidade que ele vem mostrando, né,
é também um sinal de maturidade dentro de campo. Ele vem executando essas características com muita qualidade. Ele não é, no Orlando, aquele fenômeno que estava lá no Uruguai, tá? Que já era um pequeno fenômeno quando estava na base do Peñarol, tá? E também na base da própria seleção, porque o Facundo ele esteve em todas as seleções de base do Uruguai, gente, do Sub-15, Sub-17, Sub-20 e também na seleção principal do Uruguai, que ele já é jogador com convocação para a seleção principal do Uruguai, tá? Impressionante, toda a seleção de base e sobretudo na Sub-17 era um monstro, tá? Jogava demais, tá? Na minha opinião, como profissional lá no Orlando, ele nunca conseguiu ser aquele jogador da base, sobretudo quando ele estava na Sub-17 e também no próprio Peñarol, que para mim ele jogou melhor, mas impressiona o fato de que no Orlando ele é um jogador, tirando ele da equipe, olha, sobra pouca coisa, tá? Porque é um jogador que a equipe tende a ter muita falta dele, a equipe do Orlando sente muita falta, ela é muito refém do jogo do Facundo Torres, tá? Então é um jogador nesse sentido muito interessante e pode se encaixar nessa equipe do Palmeiras atuando para esse setor direito, pode se encaixar atuando para esse setor esquerdo, eventualmente como segundo atacante, pode, como eventualmente como 9, o falso 9, perfeito, vindo de trás ali pelo corredor central como 10, também pode, tá? Então ele oferece essas múltiplas possibilidades para o Abel Ferreira. Agora, a questão, gente, que a gente precisa pontuar também é o seguinte, veja, entenda o meu ponto. Na minha opinião, não é que o Abel tenha necessariamente que ser demitido. O que eu acho que é muito importante ser feito é uma avaliação, né, objetiva, ainda que dolorosa, sobre o trabalho dele. É tão simples isso, mas é tão simples. Você pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Se você tem uma avaliação rigorosa e ainda assim os dirigentes entendem que o cara tem de ficar, é diferente de não ter avaliação, tá? Porque quando você tem essa avaliação, as suas ações ficam muito mais legítimas, né? Para demitir o técnico ou mesmo para manter o técnico, né? Também não se faz muito esse tipo de avaliação, porque não há profissionais eficientes e competentes para isso, mas também quando você faz essa avaliação e você não demite o técnico, mesmo sabendo que ele não entregou o que poderia entregar, né, você sabe que você está se comprometendo aí de uma maneira bastante complicada, porque se ele não render numa renovação de contrato, vai ficar na sua responsabilidade, tá? Então a questão é necessário fazer uma avaliação sobre o trabalho da parte dos dirigentes do Palmeiras. Na minha opinião, o Abel já não entrega mais no Palmeiras, tá? Não consigo mais vê-lo com esse técnico capaz, né, de oxigenar essa equipe do Verdão. Na última temporada, o Verdão foi carregado pelo Endrick, nessa temporada foi carregado sobretudo pelo Estevão, tá? Eu não consigo ver, e acho que ele tá cometendo alguns erros, inclusive sobre essa questão de contratar alguns jogadores que não tem muito perfil, né? Como o Caiocito Paulista, esse brilhante Caiocito Paulista, esse jogador maravilhoso, né, enfim, que às vezes está correndo e a perna baixa na outra ele cai, um negócio impressionante e tal. Bom, então a questão é, né, o Palmeiras tem alguns jogadores, né, que poderiam render muito mais. O Abel tem um problema, que é, na verdade, essa dificuldade de desenvolver o jogador. O jogador chega para ele e ele vai para campo, vai para equipe, vai jogar, né? E aí, se o jogador não conseguir, tiver dificuldades, não pode esperar nada do Abel, tá? Muito pelo contrário, ele vai exigir sempre que o jogador consiga ser aquele atleta, né, que entregue em campo aquilo que ele pede, tá? Então o jogador tem que ser uma peça do esquema tático do Palmeiras sem muita liberdade para fazer um jogo ali inteligente. E este é um problema para com o Facundo Torres, né? Porque o Facundo Torres é um jogador que ele precisa ter liberdade em campo para conseguir executar muito bem o seu jogo. Quanto mais o técnico dá liberdade para ele, mais ele consegue entregar, tá? Então, por exemplo, Facundo Torres, ele é um bom jogador com bons números, sobretudo porque ele consegue, né, desgastar muito a marcação adversária estando num local do campo e de repente ele vai trabalhar no outro local do campo, tá? Então, o Abel vai dar essa liberdade para ele, né? O Abel vai dar a camisa de titular para ele, falar, vai lá meu amigo e faz o gol, tal, resolve a partida, tal, enfim. Ou o Abel vai deixar o cara se adaptando, tal, no banco durante muito tempo, com o Rony de titular, tal, e Facundo Torres lá no banco, tal, porque de repente, gente, o jogador, enfim, ele chega no Brasil, a língua é diferente, colegas diferentes, clube diferente, expectativa diferente, tudo diferente pro jogador, né, que ainda é jovem, vamos combinar, né, e aí, ele tem no técnico seu referencial, e é em quem ele confia. Se o técnico fica boicotando o jogador, quando ele vai a campo, ele fica mal, porque ele pensa o seguinte, se o técnico não me põe para jogar e coloca o possante Rony para jogar, né,
é porque o técnico não gosta das características do meu jogo. Então o jogador fica intimidado para executar essas características quando ele recebe a oportunidade. É por isso que ele tem dificuldade para se adaptar. Ele fica muito tempo no banco, quando ele entra não consegue jogar, e isso tem a ver também com o tratamento que ele recebe pela comissão técnica, neste caso do Palmeiras, tá? Então é uma questão importante. Não vale a pena contratar bons jogadores, mas o técnico tem que mudar também a sua maneira como ele conduz essa equipe do Verdão e como ele, enfim, trabalha com esses jogadores novos que chegam. Porque se não for assim, a situação pode ficar muito complicada e Facundo Torres pode ser mais um, né, perdido nessa equipe do Palmeiras e, sobretudo, perdido ali no banco, vendo o Poçante Rony jogar de titular. É isso, gente. É isso.